E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos ao último vídeo de segunda-feira da nossa série Faroeste. Como eu já disse aqui nesse canal anteriormente, no fim de outras séries de segunda que o canal manteve, as coisas começam e um dia elas têm que terminar. Não tem jeito, né? Uma hora vai ter que terminar. E nós temos que encerrar essa série, por mais que ela seja até agora, de todas as séries que eu fiz aqui no canal, a minha predileta, sem dúvida alguma. Foi a série que eu mais gostei de fazer, foi a série que mais me divertiu fazer. A única série que até agora eu cheguei ao final sem estar me sentindo enfadado, sem já estar pensando, nossa, eu tenho que acabar. Não. Como eu já tinha confessado para vocês anteriormente no último vídeo das outras duas séries aqui que o canal teve, naquelas séries eu ainda tinha algumas edições, eu ainda podia prosseguir fazendo vídeos, mas eu decidi dar um tempo, eu decidi parar, eu achei que era o momento, porque já tinha feito muita coisa. A série do Faroeste não. Eu confesso que eu tô parando porque eu realmente cheguei no limite do que eu tenho. Daqui para diante, se eu continuasse, ia ser uma seleção longuíssima de edições do Tex Willer e Zagor e Tex Willer e Zagor, entende? Ou eu ia ter que ficar pegando edições uma por uma do Mágico Vento para encher linguiça e poder continuar. Porque eu realmente esgotei todo o material de faroeste que eu tinha. Fui até o fim. De tanto que eu gostei de fazer, porque eu adoro faroeste em quadrinhos. Mas eu decidi deixar pro final, pro último vídeo, essa ediçãozinha aqui que vocês estão vendo, muito desgastada, muito destruída, por uma razão muito especial. Eu já adianto que não é porque é uma edição que eu considere raríssima, eu nem tenho ideia de se pode ser raro ou não. Não é porque é uma edição especialmente boa, com histórias maravilhosas, também não. Né, de forma alguma não tem nada a ver com isso. Não é porque é uma número 1. Nós temos aqui o Almanaque do Far West, né? Far West, número 1. Né? Eu, durante muito tempo eu achava engraçado ler aqui, né? Far West, né? Almanaque do Faroeste número 1, não é por isso, não é por ser o número 1, não é por essa capa que eu acho muito show, que mesmo o desgaste dos anos não tirou a beleza. Cara, essa edição vai fechar os faroestes às segundas-feiras do canal pelo simples poder afetivo que ela tem. Eu tenho um carinho imenso por essa edição. Eu gosto demais de mantê-la, eu vou mantê-la enquanto eu puder. E, ao contrário do que muitos poderiam dizer, do que alguns diriam que eu até deveria fazer, não farei reformas a menos que sejam extremamente necessárias, não farei reparos a menos que sejam extremamente necessários, porque eu quero mantê-la assim, na integridade original do que eu recebi. E sabe por que tudo isso? Porque, meus amigos, minhas amigas, eu tenho aqui em mãos, eu estou mostrando para vocês o único quadrinho que eu ainda tenho na coleção que pertenceu ao meu pai. É isso mesmo. Esse almanaque do Faroeste me foi dado pela minha falecida avó há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, porque era uma das revistas em quadrinhos, uma das edições em quadrinhos que o meu pai tinha quando jovem. Ela me deu algumas outras que infelizmente eu não retive, e me deu esta, e esta eu guardei. Inclusive tem uma assinatura da família aqui, ó, que não é do meu pai, curiosamente, né? Essa assinatura é do meu tio, tá vendo ali, ó? Ivan Vargas Cabral, né? Cabral é o sobrenome da família. E essa edição aqui passou do meu pai pro meu tio, voltou pro meu tio assinou na capa. E é uma edição de quando eles eram meninos, praticamente, né? Quando eles eram muito jovens. Acho que estavam ali na adolescência, talvez.
provavelmente na adolescência, saindo da adolescência, e mas só o fato, né, porque nem é uma edição assim tão antiga, mas só o fato de ter pertencido a ele numa época em que ele ainda lia quadrinhos, cara, me deu um carinho enorme por essa edição. Quando eu me dei conta disso, né, porque quando eu ganhei essa edição eu era moleque ainda. Quando eu me dei conta disso, cara, eu já fiquei maravilhado. Eu digo, caramba, eu sei lá que idade eu tinha, eu não era exatamente uma criancinha, mas sei lá que idade eu tinha quando eu ganhei. Mas a ideia de que eu estava tocando, de que eu tinha um quadrinho que havia pertencido ao meu pai e ao meu tio quando eles eram ainda muito jovens. Ah, cara, eu tenho um carinho imenso por essa edição e essa é a única razão pela qual eu aguardo, até porque os estragos não são só esses, tá? Eu recebi ela assim, ó. Ela veio sem a capa de trás. A última história acaba que não tem fim também, porque falta página. Nem tenho ideia de quantas páginas faltam. E mesmo assim, eu nunca consegui me desfazer e nunca vou me desfazer dessa edição. Eu adoro ela. É uma edição aqui, ó. Vamos ver se a gente descobre o ano dela. Ela, como eu disse, ela nem é assim tão antiga. Vamos ver. Ali, ó. É uma edição de 1975, né? Curiosamente é do King Victory Syndicate, né? E é uma edição de 75. Eu nasci em 76, né? Então, para vocês terem uma ideia, é uma edição que o meu pai e o meu tio conseguiram em algum momento deles ali mais da quando eles eram mais jovens, na época em que eles ainda liam quadrinhos, né? Eu ainda, para vocês terem uma ideia, eu ainda nem era nascido e depois ficou com a minha avó e depois veio para mim. É tipo, cara, é uma sensação muito estranha e muito gostosa você ter um quadrinho que você sabe que pertenceu, né, que tá na sua família há tanto tempo e que você sabe que pertenceu ao seu pai, ao irmão dele, quando eles eram bem mais jovens. É como eu disse, não eram meninos, né? Não é uma edição de quando eles eram criança, mas eles eram muito mais jovens. Então só isso vale ela estar aqui como o último vídeo fechando a série Faroeste. Sendo um pouquinho mais específico sobre ela, como eu disse, é uma edição da RGE, né? Já vimos ali a de 75, era o número 1, trazia na capa lá, os anúncios de Buffalo Bill, Cavaleiro Negro, Tom Bartley, Gringo, Ringo Kid, Billy the Kid, Opelenka Cid, Cavaleiro Solitário e Wake Earp. Né? É uma gigantesca série de personagens, né? Não há aqui, cara, nenhuma história esplendorosa. Como eu disse, eu não guardo a revista porque ela seja fantástica, seja maravilhosa. Há muito boas artes, sem dúvida, né? E algumas histórias interessantes. Essa do Buffalo Bill, por exemplo, é uma das histórias mais longas da edição. Eu vou manusear com muito cuidado, tá, pessoal? Como eu disse, é uma revista muito desgastada. Tá longe de ser a revista mais antiga que eu tenho na minha coleção, mas é uma das que eu mais gosto. Eu não vou fazer um restauro, mas eu provavelmente vou providenciar uma proteção melhor, apesar que eu já deixo ela num lugar da coleção bastante protegido. Né? E essa história do Buffalo Bill é uma das mais longas da edição, né? Temos aqui o Buffalo Bill com uma gigantesca série de personagens coadjuvantes. Uma mulher que ele ama. É uma história até de certa forma bastante trágica, tão trágica quanto aventuresca, na qual ele enfrenta um cara lá que tem poderes de hipnose em massa e está convencendo vários povos indígenas a fazer rebelião e tal. E esse desenho aqui me impressionava muito, olha só que bonito. E é bem clichê, na verdade,
Como eu disse, não há novidade, não há gigantescos roteiros, mas é muito divertida a história do Buffalo Bill. Né? Ela não só é a maior história da edição, como é uma das melhores. Eu curti bastante ler essa história. Né? Depois nós temos o Cavaleiro Negro. Esse já é um personagem bem conhecido, né? O Cavaleiro Negro é aquela coisa tipo do Clark Kent e Super-Homem do Velho Oeste, né? Ele tem uma identidade secreta bem definida, né? Ele é uma pessoa durante o dia, é um médico todo pacato, todo bonzinho, mas quando precisa ele é o Cavaleiro Negro e até o cavalo dele, que na maior parte do tempo finge ser um pangaré, fica todo robusto e todo poderoso quando ele se transforma em Cavaleiro Negro. Haja treinamento, né? Não há um expediente aqui pra gente saber quem fez essa história, infelizmente. Não há um expediente na grande maioria delas, mas é uma história, né, rapidinha, né, um roteirinho mega rapidinho, são histórias mega curtinhas. Aqui tem até uma poeira, sei lá o que é isso aqui. São histórias mega curtinhas, mas são boas, cara. Já são de uma safra em que as histórias estavam perdendo um pouco a inocência, né? A arte é muito bem feita e o roteiro, embora rapidinho, é gostoso. Essa história aqui, outra do Cavaleiro Negro apostando a vida, mantém a pegada maravilhosa na arte. Olha isso. Mantém essa pegada maravilhosa na arte. A arte era impecável e é uma história ainda melhor do que a primeira, né? Até mais curtinha, mas com uma pegada, inclusive, muito pesada. Dá até para esquecer que é uma historinha de super-herói, entendeu? Com identidade secreta e essas coisas. Depois nós temos Billy the Kid, né? A Trilha do Perigo. Temos aqui o Billy the Kid, né? Transformado em herói, né? Também usa máscara e o escambau, uma romantização, né? Pra caramba de um personagem que não era mocinho, né? A gente tá ligado nisso. Aí temos Tom Bartley, o último dos Moicanos. Quem não conhece esse título, né? É uma das histórias com a melhor arte, pelo menos na minha opinião, e também uma das melhores histórias. O nível das histórias aqui, cara, se comparado ao Faroeste, principalmente como, por exemplo, aquele que o Tom Barton, aliás, só fazendo um adendo, ele lembra muito Daniel Boone. Olha só, cara, que maravilha. Principalmente se comparado com aquela edição que eu mostrei aqui dos Heróis Mascarados do Oeste. O nível das histórias aqui, cara, é fantástico. São histórias curtas, de tiro rápido, mas tem dramaticidade. Essa aqui, por exemplo, do Tom Bartley, cara, é carregada de uma dramaticidade que você chega a se surpreender. Os recursos usados para resolver a situação na história acabam sendo meio fantasiosos demais, meio bobinhos, né? Mas a história é muito boa e tem uma pegada forte, cara, que você não espera, né, do faroeste dessa época, assim. Você acaba se apegando muito na ideia que essas edições de faroeste mais antigas sempre tinham histórias muito tolinhas. E você descobre com uma edição como essa que não são assim tão tolinhas, né? Que muitas delas já estavam entrando na maturidade. Eu acho que é essa a expressão correta. Estava havendo maturidade. Depois temos Ringo Kid. Outra história com arte impecável. Olha só isso aqui. Né? E a história é um pouco maluca, cara. Essa história do Ringo Kid é, na verdade, um pouco maluca, um pouco confusa. Não foi tão bem desenvolvida assim, muito poucas páginas também. A morte do Wyatt Earp, uma das histórias mais surpreendentes da edição. Não é tão surpreendente assim, no sentido de que você não espera o final, entendeu? Mas ao mesmo tempo que você adivinha o final, ainda assim você consegue ficar na expectativa de ver se é aquilo mesmo, entendeu? Ou seja, acaba surtindo efeito.
né? Os caras querem matar o grande Wyatt Earp e acabam tendo uma surpresa, né, que põe a termo os planos deles. É bem interessante. Depois nós temos Gringo, o Justiceiro. Uma bela história, uma arte muito boa, e bastante reconhecível, diga-se de passagem, né? E é um faroeste mais, como é que eu vou dizer, é um faroeste mais classudo, né? Esse personagem e a aventura dele aqui é um faroeste mais classudo, né? Tem menos violência gráfica, os personagens parece que até os personagens parece que são mais engomadinhos, mais bem vestidinhos, mais ajeitadinhos, né? Talvez um faroeste mais cerebral, mas é um bom faroeste, né? É uma boa história, é uma história divertida. E aí, por último, nós temos Opalan Kassid, ou Opalang Kassid, não sei lá como é que pronuncia. Infelizmente é a história que está incompleta, estrelando William Boyd, né? Curioso isso, né? E é a história que está incompleta. É uma história que eu nunca terminei de ler. Seja como for, cara, eu tenho aqui em mãos uma revista que de certa maneira tá é um pequeno legado na minha família, né? Ela de certa maneira pegou pelo menos duas gerações da família, né? Encantou pelo menos duas gerações da família. E isso faz com que eu tenha um carinho imenso por ela, com que eu aguarde com muito cuidado. Exatamente por isso não tem como, desde que eu comecei a série Faroeste, eu sabia que não importava quanto tempo ela demorasse para acabar, ela ia acabar com essa edição, porque precisa desse registro, né? Precisa eu deixar registrado que eu guardo essa preciosidade, porque para mim é uma preciosidade, né? Não se trata de conservação, óbvio, né? Não está conservada, não se trata de raridade da edição, não se trata de histórias maravilhosas, embora tenha histórias muito boas aqui dentro, não se trata de ser uma número 1, se trata de ser uma história que acompanhou pelo menos duas gerações da minha família, né? Uma revista que acompanhou pelo menos duas gerações da minha família já. E isso é muito show. E se você gostou dessa série, acompanhou todos, a maioria ou alguns vídeos e gostou, eu agradeço muito. Foi uma série que teve uma boa audiência, muitos vídeos bateram bastante visualização, se você considerar o tamanho desse canal minúsculo. Eu agradeço a vocês por isso, agradeço a quem assistiu. Se você ainda não assistiu e entrou agora, vai ver esse vídeo, o último vídeo da série, de repente volta lá, acompanha os outros, dá uma olhadinha. Vai ter alguns que você vai gostar se você curte Faroeste, né? E se você gostou deste vídeo, deixa like.